E aí pessoal, Portes Trader aqui. Tá rolando um scalp aqui rapidinho no índice. Quero dar algumas dicas para vocês com relação a quem gosta de fazer scalp. Primeira coisa, são três coisas que você precisa levar em consideração quando você faz um scalp. Primeira coisa, a tendência. A gente está numa tendência de alta hoje no índice, então se você quer fazer um scalp de venda, né, contra a tendência, o seu objetivo não pode ser gigantesco. Então no caso aqui eu coloquei 100 pontos, que vai dar exatamente no item 3 que eu vou falar agora para você da terceira dica. Primeira dica então, localiza a tendência, identifica a tendência. Se a gente está de tendência de alta, você sabe que o seu scalp de venda tem que ser um pouquinho menor caso você faça um scalp de compra, no caso. Segundo ponto é o seguinte, tem alguns pontos do gráfico que você vai perceber que o preço não consegue passar. Então, por exemplo, aqui nesse topo, a gente tem a primeira tentativa que colocou a alta do dia, a máxima do dia, e logo na sequência a gente colocou mais, a gente formou o topo duplo, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem um nível do gráfico que a gente não consegue ultrapassar, no caso a ponta compradora não consegue ultrapassar, é natural que a gente acaba tendo um pullback para os próximos fundos, no caso aqui, onde está exatamente o meu objetivo. Então, no caso, o objetivo foi exatamente naquele fundo que é onde teve uma certa consolidação e congestão aqui atrás. Então, para quem quer fazer scalp contra a tendência, segue essas três dicas. Primeiro, identifica a tendência. Se você for fazer contra a tendência, você identifica um lugar do gráfico onde onde tem uma certa dificuldade da ponta a favor da tendência continuar. A tendência, no caso a ponta compradora aqui, encontrou dificuldade de continuar nesse ponto do gráfico, e a partir daí você localiza o primeiro fundo para você fazer esse scalp de venda contra a tendência. Claro que se você for fazer scalp de compra a favor da tendência, na tendência de alta aqui, você pode muito bem usar ir jogando o seu stop para o stop gain à medida que o preço for subindo. Mas contra a tendência você tem que ter já um alvo definido, e nesse caso justamente aquela área de congestão ali embaixo. Então segue essas três dicas aí, quem quiser fazer scalp, super simples. Identifica a tendência, identifica um lugar do gráfico onde o preço não consegue ultrapassar e já se prepara para o pullback contra a tendência. Então no caso a gente percebe esse candle aqui gigantesco que estava formando para o lado comprador, um candle super grande, que acabou fechando lá embaixo. Isso mostra um super sinal de fraqueza para o lado comprador. Então a partir daí a gente já começa a perceber também que a gente já está numa formação de um triângulo descendente. Então pode ocorrer um rompimento do triângulo, mas como a gente está numa tendência de alta, lembrando novamente, o objetivo não pode ser muito grande. Então eu coloquei aqui 100 pontos, um pouquinho acima daquela área de congestão que aconteceu ali atrás, um pouquinho acima onde está essa linha sublinhada, essa linha horizontal azul. Então nunca coloca também o seu objetivo exatamente cravado lá, porque às vezes pode não chegar. Foi lá, acionou e executou aqui o objetivo tranquilo, contra a tendência, scalp rápido, mas com um objetivo bem definido, e o gerenciamento de trade também bem definido com relação ao risco e retorno. No caso o stop estava acima do topo duplo, super fácil questão de gerenciamento, stop acima do topo duplo, e o gain, o objetivo naquela área de fundo ali que era a congestão anterior. Contra a tendência, então a gente não pode esperar um movimento muito grande aqui para ganhar um gain extraordinário. Então scalpzinho rápido, segue essas três dicas aí quem quiser.